Fala pessoal, o vídeo de hoje é para relatar um problema que a gente está vivendo aqui internamente. Uma coisa meio chata, a gente sabe que a gente tem controle de várias variáveis, mas algumas delas a gente não vai ter. E a gente vai falar um pouco mais sobre o problema que a gente passa quando a gente não tem um controle total das coisas e faz parte da vida também, beleza? Qual que é a ideia? Primeiro eu tô aqui com Marina, no motorista do carro, para eu poder fazer esse vídeo aqui. E recentemente a gente está fazendo um lançamento. Esse lançamento tem um formato de lançamento pago, onde a gente adquire os leads e leva eles para uma imersão que eles pagam para participar dessa imersão. A gente entrega valor pra caramba, as pessoas gostam pra caramba dessa imersão. E aí, para alguns, aqueles que fizerem sentido para eles, pro momento de vida deles, pro negócio deles, eles podem participar de um próximo programa, que aí tem um valor maior e tudo mais. Então essa é a estrutura que a gente está fazendo. A gente já tinha feito já umas 2 vezes esse lançamento, só que a gente está na 3ª vez fazendo, e aí a gente encontrou alguns probleminhas na segunda semana de lançamento já, né? Desde a primeira, na verdade, e a gente não está conseguindo resolver. E eu falei, caraca, vamos tentar documentar um pouco dessa vida, desse momento que a gente está passando. Para explicar um pouco mais da estrutura de negócio que a gente tem, eu e Marina somos sócios desde 2020 e pouquinho ali, 2020, 2021. A gente tem uma agência aqui para serviço de tráfego, social media, enfim, criativos. Também ajudamos algumas pessoas a fazer lançamentos e tudo mais. E a gente faz os nossos próprios lançamentos, onde a Marina, nossa expert, ela fala muito sobre criação de conteúdo, a criação de uma marca pessoal forte para que a pessoa cresça e se torne relevante no digital e utilize da sua própria imagem para adquirir novos clientes. Então funciona muito bem para profissionais e a gente está fazendo isso de uma forma muito forte. A gente resolveu gastar uma energia muito boa esse ano. E o primeiro lançamento que a gente fez foi um ótimo lançamento, a gente teve um retorno sobre investimento bom. E aí chegou nesse segundo agora e falou assim, cara, vamos então aumentar o investimento, vamos fazer mais esforço, vamos gastar mais energia. E foi isso que a gente fez, a gente está fazendo, obviamente, né? E quando a gente começou a rodar os anúncios, então, sei lá, quando a gente começou a tentar explicar um pouco melhor isso, quando você vai rodar os anúncios, você tem uma estrutura de campanha, que pode fazer sentido ou não, você tem a qualidade dos anúncios, você tem os formatos dos anúncios, sabe? Então tem várias variáveis ali que a gente pode estar errando. Só que como a gente tem uma equipe interna, sabe? Tem um design, tem um editor de vídeo, tem pessoas que fazem o site, temos profissional de tráfego, a gente controla isso muito bem. E como a gente também consegue gravar e editar as coisas muito bem, então a qualidade dos nossos vídeos também é boa, sabe? Então isso não é um problema pra gente. E aí a gente fez tudo aquilo que a gente se propunha a fazer. Quando a gente colocou pra rodar, a gente teve um problema que a gente não sabe o motivo exato o porquê isso está acontecendo. Mas a gente está pagando muito caro para atingir as pessoas. Então a gente vai chamar isso de CPM, que é custo por 1000 impressões. Dentro da meta, tem pessoas que pagam 20, 30, 40. Às vezes quando começa a chegar a 40, dependendo do nicho, as pessoas já começam a falar, cara, tá caro. E às vezes tá caro mesmo, assim. Eu tenho alguns benchmarks do meu próprio nicho, assim, de alguns clientes que a gente trabalha. Cara, tem gente que trabalha com 20 e pouco. E aí, quando a gente começou a rodar os nossos anúncios, a gente começou a ter um CPM de 70, 80, em alguns momentos a gente bateu o CPM de 100. Então, o que quer dizer isso, né? Às vezes a pessoa vai gastar, exemplo, a pessoa gasta R$100 com um CPM de 25, ela impacta 4.000 pessoas, e eu impacto só 1.000 pessoas. Por mais que minhas outras métricas estejam boas, o CTR, menos o CPA, tá? O CPA não tá bom não, então esse é um problema, porque pode ser que tá mostrando para pouca gente, pode ser que a meta tá encontrando 2 pessoas erradas, mas ele não tá mostrando para quase ninguém, o leilão tá caro, não sabe? Tá tudo meio esquisito, assim. E é sobre isso que a gente resolveu falar nesse vídeo, assim. Porque você tem algumas opções. Ou você continua com o lançamento, dá uma amenizada e vê aquilo que você pode fazer, ou você gasta mais energia para tentar resolver esse problema, ou você só faz o que você estava previsto a fazer naquele momento lá e segue a vida, sabe? E não tem nenhuma resposta certa ou errada, vai depender muito do contexto que a pessoa ou a empresa está passando.
a gente, de certa forma, a gente não depende desses lançamentos. A gente quer que isso seja uma das principais fontes de receita no futuro, mas ainda não é a principal fonte de receita. Então a gente está investindo nesse momento ainda para que isso se torne uma realidade ali na frente. E aí, quando a gente olha para isso, não é um problema. Então, cara, a gente precisa gastar mais energia com esse momento. Então, a gente, de um dia para o outro, a gente criou vários criativos, a gente aumentou um pouco a verba para fazer novos testes e as coisas não resolvem. Aí você entra em contato com a Meta, aí você faz reunião com os caras da Meta, você manda e-mail, você faz tudo, e aí eles falam, faz isso, faz aquilo. E aí você faz. E aí nada resolve também, as coisas não mudam de situação, as coisas são do mesmo jeito. E aí você percebe que você não tem um controle sobre aquilo que você está fazendo. E faz parte do jogo também, né? Pode ter concorrente meu que deve estar com um CPM muito maior do que o meu também, eu não sei. Pode ter outros que estão com um CPM muito menor, e a gente sabe que isso acontece. E aí eles acabam tendo uma vantagem para isso. E aí surgem algumas oportunidades, né? Ou você começa a trabalhar melhor outras frentes, né? Talvez o conteúdo orgânico, saia um pouco do Facebook, do Meta Ads, né? E vá para o YouTube Ads para ver se isso traz uma outra forma de você criar. Então tem outros elementos que você pode ir trabalhando ali também. E é um pouco disso que a gente está fazendo, porque a gente só pode controlar aquilo que está no nosso controle mesmo, e é isso, a gente tem que aceitar que nem sempre as coisas vão estar no nosso controle. Então, por mais que a gente tenha essa dor, a gente está tentando resolver isso em contato com a Meta, não sei se a gente vai conseguir resolver, a gente tem que tentar fazer o máximo com aquilo que a gente tem sob o nosso controle. E o que a gente tem sob o nosso controle é entregar mais daquilo que a gente é capaz de fazer e, de certa forma, dar dados e informações para a Meta, talvez ao longo do tempo, para que ela entregue em algum momento para o público que ela deveria estar entregando. Não culpabilizando, porque acho que nem eles têm controle disso. Você entra em reunião com os caras e eles não conseguem te dizer ao certo o que está acontecendo. Eles falam, você está pagando mais caro pelo leilão, pode ser isso, faz isso. Aí você faz e nada muda. Então tá tudo certo também, né? É um problema, mas a gente não pode, se a gente não pode resolver de uma forma, meio que ele tá solucionado. Mas a gente não vai sentar nesse pudim, não. Um pouco disso, assim, acho que basicamente uma reflexão nesse contexto. A gente vai gastar uma energia legal para tentar resolver também, óbvio. E é isso, eu vou tentar documentar um pouco do nosso mundo, do nosso backstage, daquilo que a gente está fazendo. Essa é uma forma também de eu começar a me colocar no mundo, assim, começar a me expressar de uma forma diferente, começar a construir um pouquinho da minha marca ali no digital, que é uma coisa que eu sei que eu preciso fazer há muito tempo. Tive uma intenção de fazer isso ano passado há muito tempo, mas nunca consegui, por outras prioridades, ou talvez por receio ou insegurança, eu não consegui startar esse movimento, mas a gente está fazendo esse movimento aqui recentemente e tem sido muito proveitoso. E, bom, pelo menos eu tenho gostado bastante dos resultados que a gente está fazendo, não em relação à quantidade de números, porque essa não era a nossa principal ferramenta ali agora, inicial, mas de criação, que é a principal coisa. A gente já criou uns 30 vídeos esse ano, e para mim isso é muito significativo, absolutamente muito significativo, porque eu sei que esse é só o começo, beleza? É isso, acho que o vídeo de hoje, só para compartilhar um pouquinho com vocês. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, deixar o seu like também, falar um pouquinho daquilo que você acha, o que você está passando. A gente provavelmente vai estar passando por momentos meio que semelhantes ao longo do tempo. E é isso, show? No próximo vídeo, tomara que você traga melhores notícias. Exatamente. Espero que a gente consiga resolver esse problema. Mas é isso, assim, a realidade ela vai estar na cara e a gente vai precisar mostrar isso pra realidade mesmo. A gente não vai fugir disso, não. É isso, beleza? Valeu e até a próxima. Dá tchau, Marina. Tchau.